é o ponto a liberdade como pressuposto da busca da verdade. Inicialmente, né, nós podemos dizer que aqueles cristãos que aprendem e ensinam filosofia vão, mais cedo ou mais tarde, se deparar com essa tensão. O filosofar é compreendido como uma atividade autônoma e livre. Isso quer dizer que ele estabelece e possui as suas próprias regras. Isso é ser autônomo, né? A gente conseguir estabelecer, a gente ter as nossas próprias regras. E que a liberdade é o pressuposto básico daquele que busca a verdade. Sem liberdade, não há busca de verdade. No entanto, gente, se a gente parar para pensar um pouquinho, talvez por hábito a gente não perceba o quanto o caminho cristão, pelo menos assim, num primeiro momento, pode parecer escandaloso para um filósofo. Eu quero só citar uma frase aqui do Evangelho de São João, quando São João diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, mais um tópico. Assim, ao invés de uma busca livre da verdade, né, como nós definimos a filosofia antes, parece que estamos diante, no caso do cristianismo, de uma verdade que se oferece nas palavras de Jesus e que esta sim nos torna livres. Há uma prioridade da verdade diante daqueles que ainda não são livres. E essa prioridade descentra toda a pretensão de encontrar por si mesmo a verdade. E supõe uma busca humana aberta ao seu outro, ou seja, aberta a Deus. Portanto, não se exclui a busca da verdade, mas é preciso igualmente reconhecer que a afirmação cristã, ao menos inicialmente, abala a aposta filosófica de uma busca autônoma e livre que conte apenas com as forças da razão. Sobretudo se estivéssemos diante de uma razão que pretendesse ser onipotente e fechada ao campo da pura, ou fechada no campo da pura imanência. De fato, gente, muitos filósofos hoje ainda compreendem que não é possível harmonizar uma vida filosófica e uma vida de fé. Com isso, surgem diversas atitudes, porque muitos cristãos também pensam isso, né? Surgem atitudes nos próprios cristãos. Então, esse é o próximo tópico. Muitos cristãos percebem esse problema que eu acabei de esboçar e aceitam, sem exame crítico, essa mútua exclusão. De um lado, a razão autônoma e livre, de outro lado, a fé, que deve acolher a verdade para se tornar livre. Não seria difícil, aliás, imaginar entre cristãos as seguintes atitudes que estão aí elencadas. A primeira, alguns assumiriam o desafio de tornar aceitável o que parece inaceitável para a filosofia e defenderiam ao menos a razoabilidade da fé, mas guardando-se de discorrer sobre o que é próprio, singular, a reflexão, ou digo, a revelação cristã. Então, todo o conteúdo da fé, nesse caso, seria posto entre parênteses, né? O crer, em geral, é razoável, diriam esses cristãos que tentam dialogar com a filosofia. Outros distinguiriam entre as exigências da razão autônoma e livre, confiar-lhe-iam a tarefa gigantesca de ordenar o mundo em que vivemos, segundo certos conceitos que aparentemente repousam apenas sobre as regras irrecusáveis da lógica. Então, vamos fazer uma moral estritamente filosófica, mas que não tem nada a ver com a revelação cristã. E guardariam o campo da fé que professam como aquele espaço em que a gente transgride
a razão, com a humilhação da encarnação, coisa impensável para um filósofo, aparentemente, a loucura da cruz, o absurdo da ressurreição e da salvação como dom divino. Uma terceira atitude seria considerar a fé como a verdade que liberta. Então, formular como única relação possível entre a fé e a razão a tarefa de destacar e recolher das doutrinas filosóficas aqueles elementos que convêm ao cristianismo. Então, as doutrinas filosóficas são uma busca autônoma e livre, e ali existem alguns elementos que poderiam convir ao cristianismo. Finalmente, o pensador cristão poderia também interessar-se particularmente por determinados temas e dedicar-se a campos em que as consequências de sua fé encontram-se mais ameaçadas, debates assim incendiários, né, dentro da sociedade. Mas ele faria isso enunciando apenas os resultados decorrentes de uma exploração exclusivamente racional ou científica. Então são atitudes em que a gente vê que o campo da fé e o campo da razão se encontram separados um do outro. Eles tentam se subordinar, né? O campo da fé sustenta um pouco uma busca racional, mas não há um diálogo entre eles. Esse tipo de situação, não é? Leva muitos cristãos a compreender que qualquer incursão filosófica em âmbitos próprios à fé é uma espécie de invasão de domicílio. Para muitos filósofos, por outro lado, qualquer profissão explícita de fé seria vista como fraqueza. Tem até um filósofo que fala disso bastante, né? Ou ao menos colocaria sob suspeita os argumentos apresentados. Bom, agora eu vou entrar nessa questão de fundo, que seria a questão da compreensão do que seja uma razão autônoma ou uma razão autárquica. Me parece que se a gente compreende a razão como autônoma, é possível uma relação entre o cristianismo e a filosofia. Mas se a gente compreendesse a razão como autárquica, seria muito difícil uma relação entre a filosofia e o cristianismo. O primeiro ponto é a situação contemporânea. O ser humano como objeto e meio do sistema auto-organizado. Bem, esse ponto não é preciso desenvolvê-lo muito, mas a gente nota que a razão moderna, talvez por ser uma razão autárquica, que eu ainda vou explicar daqui a pouco, ela, sem dúvida, ela gerou uma série de benefícios, né, para a humanidade, expressos, sobretudo, mas não exclusivamente, no que se chama hoje de tecnociência, né? Nós estamos aqui reunidos à noite, eu estou falando, minha voz está sendo ampliada por microfones, a conferência está sendo gravada, ela pode ser transmitida. Então, quer dizer, nós estamos em contato constante, a nossa vida é constantemente mediada pela ciência, por exemplo, a tecnociência. Essa é uma conquista importante. Mas, de certo modo, a gente também vive num mundo que faz do ser humano um objeto e um meio de um sistema auto-organizado. É uma razão tão potente, tão forte, que organiza totalmente a vida humana. Alguns exemplos, né? Nós não somos, se a gente pensar até o fim, de fato, cidadãos, né? Nós somos, sobretudo, eleitores. Nós não somos, se pensarmos assim bem, os gestores hoje de nossas fontes naturais, não é? Nenhum de nós, enfim, tem acesso a esse tipo de questão ou ação. Nós somos consumidores. Nós não somos membros de uma comunidade de comunicação e cultura. Nós somos espectadores, né? E, aliás, a programação nem sempre é muito boa. Também não são raros os pensadores e escritores, né, que percebem uma íntima relação, e essa é a tese de fundo aqui, que está norteando a minha colocação, entre
a negação prática contemporânea de Deus, pois Deus não teria mais lugar em nosso pensamento e em nossa construção do mundo humano. Isso é o que pensa a razão autárquica. Por outro lado, a invasão da técnica dominando e desumanizando o mundo. E, finalmente, a morte do próprio sujeito desconstruído nas estruturas do sistema. Então, muitos pensadores ligam esses três fatos, né? Eu vou, de algum modo, fazer isso aqui também, né? Então, Deus está fora do mundo, o mundo começa a se organizar como uma espécie de autômato, né? E nós somos peças deste autômato, e, finalmente, a subjetividade humana é subjugada e destruída. O segundo ponto, então. A negação de Deus e o engendramento dos ídolos, o princípio de imanência, que é o princípio que preside a razão moderna, mas que pode presidir tanto a razão autárquica quanto a razão autônoma.